Fala pessoal, professor Lucas Dias na área. Estamos aqui para a gente trabalhar a nossa segunda aula, da banca Instituto Consulplan, focado aí para a prefeitura de Uberlândia, tá certo? Bom, então nós fizemos a primeira aula, trabalhamos algumas questões específicas, ficaram algumas questões finais que depois a gente vai trabalhar elas, tá certo? Vamos seguindo aqui a nossa rota, o nosso planejamento. Qualquer dúvida que você tiver, você depois fala comigo, pelo Zap. É muito melhor, tá? Do que eu ficar parando para poder falar com vocês agora pelo chat. Vocês podem comentar, não tem problema nenhum, certo? Mas, qualquer dúvida que você tiver, de qualquer detalhe, depois você pode me chamar pelo Zap, que aí eu falo diretamente com você, tá certo? Bom, então prestem muita atenção em cada detalhe que nós vamos falar dentro dessa aula. Eu mandei para você a nossa lista, certo? E aí a gente vai fazer o seu passo a passo. Tem casos que eu vou fazer um esqueminha teórico, tá? Para que você entenda melhor a questão. Beleza? Show de bola? Bom, aqui no quadro nós temos a nossa primeira questão, que é sobre análise combinatória. Apesar de na primeira aula a gente já ter feito alguns casos, certo? Mas é o tópico que a banca mais gosta de cobrar em suas provas. Então, vamos fazer de vez em quando outra questão, para que de fato você pegue o maior número de informações e leve para a sua prova, tá certo? Então vamos fazer a leitura da nossa questão e depois a gente vai vendo o passo a passo. Vamos lá então. A nossa questão, ela está dizendo o seguinte: um professor de educação física precisa dividir uma turma de 12 alunos com 9 meninos e 3 meninas, correto? Em 2 times para o campeonato de vôlei. Sabendo-se que cada um dos times deve ter 6 integrantes, sendo que, olha o detalhe, pelo menos um dos integrantes deve ser uma menina. O número de formas diferentes que o professor pode dividir a turma está compreendido entre... Bom, primeiramente, vamos pegar a primeira informação. Nós temos um total de 12 alunos e dos 12 alunos, nós temos 9 meninos, certo? E nós temos 3 meninas. Tá aqui. E o problema fala que nós vamos montar 2 times. 2 times. Cada time precisa ter pelo menos uma menina. Então pensa comigo. São 2 times. E nós temos ao todo 3 meninas. E o problema diz assim, que cada time precisa ter pelo menos uma menina. Então, 2 times. Um time vai ficar com uma menina e o outro time vai ficar com 2. Não podemos ter aqui um time com 3 meninas, porque aí o outro time ficaria sem nenhuma. E isso não pode acontecer. Então, essa primeira ideia você já captou. Um time vai ficar com uma menina e o outro time vai ficar com 2. Correto? Pois bem, e aí eu quero que você pense o seguinte. Será que a ordem interfere no problema ou não? É uma análise que você precisa fazer, que nós já falamos lá na nossa primeira aula. O melhor caminho para você saber se a ordem interfere ou não no problema é você criar uma situação. Crie um exemplo dentro daquilo que o problema propõe. Então vamos lá. Vamos supor que um dos times, vou colocar um exemplo aqui na frente, ó.
Vamos supor que um dos times seja formado por A, B, C, D, E e F. Para não ter que ficar colocando o nome aqui de ninguém, vamos supor que nós temos ali 6 alunos. Nós temos o aluno A, o B, o C, o D, o E e o F, correto? Vamos mudar a ordem desses alunos, né? Desse primeiro time. Se eu colocar aqui, ó, C, D, F, A, B e E. Eu mudei a ordem dos alunos do time. Aí eu te faço a pergunta. Quando eu mudei a ordem, o time, ele mudou ou não? Ou é o mesmo time? Você concorda comigo que é o mesmo time? Eu mudei a ordem dos jogadores, dos alunos, né? Mas eu permaneço com o mesmo time. Então você entende comigo que a ordem não interfere. Então a ordem não interfere no nosso problema. E se a ordem não interfere, nós temos um caso de combinação. E para ser mais preciso, combinação simples. E aí eu falei também que toda vez que você tiver uma questão que envolve a combinação, você vai precisar da fórmula, que é a seguinte. Eu tenho uma combinação de n elementos tomados P a P, nada mais é que n fatorial sobre P fatorial, que multiplica n menos P fatorial. Guarde essa fórmula, tá? Dentro da análise combinatória, né? É a fórmula que você precisa saber, correto? Então, assim, pegou o problema. Você precisa fazer uma análise para saber se a ordem interfere ou não, correto? Coloque uma situação. Crie um exemplo. E a partir desse exemplo, você mexe a ordem dos elementos ali e analisa se a ordem interfere ou não no problema. É assim que você procede. Então, nós vimos que a ordem não interfere. Logo, nós temos um caso de combinação. Belezinha? Ótimo. Aí agora, então, vamos voltar para a nossa questão. Vamos trabalhar a nossa questão. Vamos montar um time. E nesse time que a gente vai montar, eu vou pegar uma menina. E aí, automaticamente, o outro time vai ter 2 meninas. Tá? Só para a gente fazer a conta até de forma mais simples. Olha só. Já que eu sei que é uma combinação, e são eventos aqui independentes, nós temos que achar, né, o grupo de meninos e nós vamos trabalhar o grupo de meninas. Então, aqui, ó, por exemplo, nós temos um total de 3 meninas. Então, eu vou ter vou pôr aqui no canto, ó, uma combinação de 3 elementos tomados 1 a 1, correto? Eu tenho 3 meninas para escolher uma delas. E aí você coloca vezes, aí eu tenho uma combinação de 9 meninos para escolher 5. Por que 5? O time, ele tem um total de 6 pessoas, 6 alunos, certo? O time. Um aluno já vai ser uma menina. Então, ficam faltando 5 atletas, e que serão homens. Então, eu tenho um total de 9. Então, eu tenho 9 alunos para escolher 5 para o time. Então, para a escolha dessa menina, eu tenho essa combinação aqui. Para a escolha
dos 5 meninos para o time, eu vou ter essa combinação aqui, ó. Correto? Aí veja, aí nós vamos escolher 6 alunos. Você concorda que sobram 6? Porque o problema fala que são 12 alunos para formar 2 times, com 6 alunos cada. A partir do momento que eu formei o primeiro time, o outro time automaticamente ficou formado, porque sobram 6 alunos. Se sobram 6 alunos, vou pensar aqui, ó, só para você pensar comigo. O segundo time, ele vai ter 4 meninos e ele vai ter 2 meninas, correto? Porque para esse primeiro time, nós estamos formando ele com 1 menina e 5 meninos. O outro time, então, pega o que sobrou. E aí sobraram 4 meninos e 2 meninas. E aí é algo único, então a gente não tem nem que fazer conta. Agora, a conta que nós temos que fazer é quantas combinações que nós temos para formar o primeiro time. Entendeu? Esse vai ser o nosso cálculo. Então, você vai pensar o seguinte. Vamos lá. Nós já montamos a combinação e agora a gente tem que fazer o cálculo. Aí existe uma propriedade. Olha só. Para essa primeira combinação, toda vez que o segundo valor for igual a 1, a resposta final é o primeiro valor. Então, essa primeira combinação, o valor final é 3. Então, eu não preciso usar a fórmula, correto? Agora, a outra combinação não tem jeito. Então, você tem aqui, ó, uma combinação de 9 elementos tomados 5 a 5. A fórmula já está aqui no quadro, certo? Então, você substitui. Vai ficar 9 fatorial sobre 5 fatorial, que multiplica 9 menos 5 fatorial. E aí você vai ter aqui, ó, 9 fatorial sobre 5 fatorial, que multiplica 4 fatorial, igual. Bom, como que a gente desenvolve esse cálculo? Que aí eu também recordei com você na aula passada. Eu vou pegar agora o maior valor, que é o 9, e eu vou desenvolvê-lo até chegar no mais próximo, que é o 5. Então, o 9 fatorial é 9 vezes 8, 7, 6, 5. Como eu cheguei no 5, eu vou parar o processo e toda vez que eu paro o processo, você coloca o fatorial. Tá aqui, ó, 5 fatorial. E aí você tem dividido por... Eu vou colocar aqui, ó, o 5 fatorial para poder cortar. Só que o 4 fatorial, ele sobra. Então, você desenvolve. 4 fatorial é 4, 3, 2 e 1. Então, vamos lá. Eu vou cortar o 5 com o 5, certo? E aí eu tenho aqui, ó, por exemplo, 4 que multiplica 2, eu sei que é 8. Então, esse 8, eu vou cortar com esse 8 aqui de cima. E esse 3 aqui, eu posso cortar com 6. Aqui embaixo fica 1 e aqui fica 2. Então, na parte de cima da nossa operação, nós sobramos com 9, que multiplica 7, que multiplica 2. Correto? E fazendo, né, no caso, essa conta, vamos fazer ela aqui, vai ficar 7 vezes 2, que é 14. Vou fazer aqui, ó, 14, que multiplica 9. Aí você vai ter 9 vezes 4, que é 36, vão 3. 9 vezes 1, que é 9, com 3 é 12. Então tá aqui, ó. Então ficou 126. Só para você saber, com um total de 9 meninos, a gente consegue formar 126 grupos
de 5 meninos cada. Então, a gente consegue formar 126 grupos de 5 em 5 meninos, entendeu? Aí é o seguinte, quantos modos nós temos, então, para formar o primeiro time? Eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, vou até colocar aqui deu 126. Nós temos que fazer esse produto aqui. Então, você vai pegar, por exemplo, o 3 e multiplicar por 126. E aí, no caso, vamos fazer essa conta? 126 que multiplica 3 vai ser igual. 3 vezes 6 é 18, vai 1. 3 vezes 2 é 6, com 1 é 7. 3 vezes 1 é 3. Então, a resposta final é 378 maneiras diferentes de formarmos o primeiro time. E aí, lembre-se, a partir do momento que você forma o primeiro time, automaticamente o segundo time ficou formado. Porque sobram 6 alunos e o time é formado por 6 alunos. Então, esses últimos 6 alunos que sobram ficam para o segundo time, tá certo? Bom, então, quando o problema fala, né? Por exemplo, o número de formas diferentes que o professor pode dividir a turma está compreendido em... Então, ele pode dividir a turma de 378 formas diferentes. E aí, né, pelas opções, esse valor fica compreendido entre 301 e 400. Então, alternativa correta, letra B. Eu peguei agora, para essa nossa segunda lista, uma questão um pouquinho mais elaborada no sentido da interpretação. Por quê? Nós temos a questão também do nível superior. Então, a banca, ela puxa um pouquinho nesses pequenos detalhes, quando tem essa mudança de nível, tá certo? Então, a gente vai passando aí por todos os níveis. Bom, mas eu te falo, é uma questão que depois que você faz algumas questões, ela se torna de forma mais natural, tá certo? É porque agora é uma reta final, você vai captar muitas informações, tem conteúdo que você vai deixar de lado e tem conteúdo que você vai olhar e vai falar, opa, essa parte aqui eu entendi, ficou legal, beleza, tá certo? Bom, vamos lá. Fizemos a nossa primeira questão aqui para aquecer a nossa segunda aula, firme e forte. Eu sei que tem gente que vai gerar dúvidas, qualquer coisa assim, qualquer coisa depois, você vai me chamar lá no seu WhatsApp, tá certo? Qualquer coisa depois também, a aula vai ficar disponível dentro da plataforma, reveja, volta o vídeo, pausa e assim por diante. Vai fazendo as suas anotações. Vamos seguir o fluxo. Nós estamos agora na nossa segunda questão e aí é o seguinte. Nós temos agora 2 questões que falam de problemas de conjuntos, que é uma matéria também que está no topo da cadeia de assuntos bastante cobrados pela banca. Então, é muito provável que você tenha na prova, sim, uma questão de conjunto. Então, eu peguei aqui para essa nossa aula 2 questões específicas de problemas para a gente colocar em prática, tá certo? Para que você veja o passo a passo. E eu peguei 2 questões que envolvem o diagrama com 2 conjuntos. Depois vai ter o momento que eu pego questões que envolvem 3 conjuntos, que é importante que você veja também como que você trabalha. Bom, o problema, ele está dizendo o seguinte, olha só, para decidir quais novos sabores de suco devem ser lançados como novidade no verão, uma marca de sucos realizou uma pesquisa interna na empresa com 2 sabores, A e B. Nessa pesquisa, os 1.000 funcionários da empresa
opinaram sobre quais sabores eles acreditavam que deveriam ou não ser lançados pela marca. Sabe-se que 520 funcionários disseram que acreditavam que o sabor A deveria ser lançado. 590 funcionários disseram que acreditavam que o sabor B deveria ser lançado. E 120 disseram que nenhum dos dois sabores deveriam ser lançados. Quantos funcionários disseram que o sabor A e o sabor B deveriam ser lançados? As duas marcas serem lançadas? Então, nós temos os dois tipos de sucos. Então, dois tipos, isso nos leva a um diagrama com dois conjuntos. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o primeiro conjunto interseccionando com o segundo. O diagrama é assim que você pensa. Nós temos o suco da marca A e o suco da marca B. O que eu preciso que você entenda primeiro? Por onde você começa uma questão como essa, de problemas de conjuntos? Você sempre vai começar pela intersecção dos dois conjuntos. Então, você sempre começa pela parte comum, que é justamente esse setor que eu estou te mostrando aqui. Ou seja, quantas pessoas que querem que as duas marcas sejam lançadas? Aí você fala assim, uai, professor, essa é a pergunta do problema, justamente. Então, independentemente se você tem esse valor ou não, você começa pela intersecção. Como é a pergunta do problema, eu vou chamar por X, correto? E agora nós vamos pegar as outras informações e nós vamos preencher o nosso diagrama. Por exemplo, o problema fala assim, que 520 funcionários querem que o suco A, do tipo A, seja lançado. Aí você vem aqui, olha só, nós temos esse conjunto aqui, que é formado por todas as pessoas que querem que o suco A seja lançado. Todas elas. Só que lá dentro, você já tem um total de X pessoas. Então, você pega 520, por exemplo, e subtrai essas pessoas que já estavam lá dentro. Você subtrai, senão você vai contar elas duas vezes. Da mesma forma ali, o problema fala que 590 funcionários querem que o suco tipo B seja lançado. Então, você tem todo esse conjunto aqui, que é formado pelas pessoas que querem o suco B. Só que dentro desse conjunto, nós temos X pessoas, entendeu? Dentro aqui do conjunto B, nós temos X pessoas. E aí, são 590 funcionários. Então, você coloca 590 menos X. Você subtrai quem já está ali dentro. Então, eu coloquei menos X. Bom, agora veja. O problema fala que 120 funcionários disseram que nenhum dos dois sabores deveriam ser lançados. Então, onde a gente coloca esse povo? Nós vamos colocar aqui do lado de fora. Então, dentro dos círculos, estão aquelas pessoas que querem que pelo menos um dos sucos sejam lançados. Dentro dos círculos, correto? Bom, então é o seguinte, essas 120 pessoas que querem que os sucos não sejam lançados, elas estão do lado de fora, certo? Então é o seguinte, e nós temos um total de 1.000 funcionários, que é a nossa população, tá aqui.
Como que eu faço então agora para poder encontrar o valor do x? Nós vamos somar cada pedaço do nosso diagrama e nós vamos igualar a 1000. Então, você vai ter aqui, ó, 520 menos x mais o x mais 590 menos o x mais 120, apesar de essas 120 pessoas não querem que nenhum dos sucos sejam lançados, elas fazem parte do quadro de funcionários. Elas só não querem que nenhum dos sucos seja lançado. Isso tudo é igual a 1000. E agora nós vamos fazer conta. Menos x mais x zerou. Vai sobrar aqui o menos x. E agora você vai somar 520 mais 590 mais 120. Essa soma vai ser 1.230, que é igual a 1000. E aí, nós vamos organizar. Aqui, ó, você vai colocar 1.230 menos 1000, que eu passei para cá, igual a x. O menos x que estava de cá, eu passei para cá, então ele ficou mais x. E aí, no caso, você tem 1.230 menos 1000 vai ser o mesmo que 230, correto? Então, tá aqui. Do total de funcionários, que são 1000 funcionários, 230 querem que as duas marcas de suco, tanto tipo A e tipo B, sejam lançados. E é o que foi a pergunta do problema. Então, dentre as alternativas, ficamos com a letra D, tá certo? Então, eu peguei aqui essa primeira questão sobre conjuntos, problemas de conjuntos, para que você veja por onde você começa, como que você trabalha uma questão desse assunto, tá certo? Não é complicado, é só você lembrar. Eu trouxe agora uma segunda questão semelhante para a gente trabalhar. Então, vamos lá. O esquema é o seguinte, olha só. O problema fala assim: um vendedor de carros, buscando fazer um levantamento do quantitativo de veículos disponíveis, constatou que na concessionária em que trabalha, há um total de 280 carros no pátio. Esse total é a nossa população, que no caso agora são carros. Dentre eles, 167 possuem direção hidráulica. Beleza. 96 possuem ar-condicionado. Então, veja, já são as duas informações. E 51 não possuem nem a direção hidráulica e nem o ar-condicionado. Quantos carros possuem apenas um dos itens? Então, cuidado com a pergunta. Ela precisa ser interpretada, que eu vou te mostrar. Então, nós vamos fazer um diagrama que tem também dois conjuntos. Um falando somente da direção hidráulica e o outro conjunto falando do ar-condicionado. Então, é o seguinte, eu vou fazer aqui um conjunto interseccionando com o outro. O primeiro conjunto falando da direção hidráulica, certo? Né? Abreviei. E o segundo conjunto falando do ar-condicionado. Tá aqui. Bom, você já sabe por onde a gente começa. Por onde a gente começa esse tipo de questão? A gente começa pela intersecção dos dois. Só que você olha para essa questão e o que você percebe comigo também? Que nós não temos essa informação. Então, independentemente se você tem ou não essa informação, você sempre começa pela
intersecção. Então, eu vou vir aqui e eu vou colocar x, correto? Ah, mas o problema não deu e não é a pergunta do problema. Não tem problema nenhum, mas nós precisamos desse valor. Então, como nós não temos a intersecção, você vai lá e chama por x. Agora, nós vamos pegar as outras informações e nós vamos distribuir no nosso diagrama. Então, vai ser o seguinte. Ó, a população é 280. Já vou colocar aqui, ó. Nós temos um total de 280 carros. Aí o problema fala, dentre eles, 167 possuem direção hidráulica. 167 possuem direção hidráulica. Aí você olha para o nosso diagrama. Esse conjunto aqui que eu estou te mostrando é o conjunto dos carros que possuem direção hidráulica. Só que lá dentro, nós já temos um total de X carros. E o total é 167. Então, o que você tem que fazer? Você vai colocar 167 menos X, que já está lá dentro. Certinho? Beleza. Agora, vai ser o seguinte. O problema fala que 96 carros possuem o ar condicionado. Então, esse conjunto aqui é o conjunto formado pelos carros que possuem o ar condicionado. Só que lá dentro, nós já temos um total de X carros. Então, se o total é 96, você coloca 96 menos X. E a outra informação é que 51 carros não possuem nem a direção hidráulica e nem o ar condicionado. Não tem nada disso. Então, você pega e coloca 51 do lado de fora. Beleza. Com isso, preenchemos todo o nosso diagrama. Ele está pronto. Como que a gente conclui? Nós vamos somar todas as etapas do nosso diagrama e nós vamos igualar a 280. Então, no caso, você vai ter o seguinte: 167 menos x, mais o x, mais 96 menos x, mais 51. Isso vai ser igual a 280. Correto? Tá ali. Bom, então agora você tem menos x mais x, zerou. Aí você tem menos x que sobra. E aí você coloca mais. E aí vai ser o seguinte, você vai somar aqui, ó, 167 mais 96 mais 51. Essa soma vai ser 314, que vai ser igual a 280, tá certo? E aí nós precisamos isolar o x, que não é a resposta do problema. Então, eu tenho aqui, ó, 314 menos 280. Então, eu passei o 280 para cá. Isso vai ser igual a x. Aí, eu peguei o menos x e passei para o outro lado. Ele foi mais x. 314 menos 280, nós sabemos que é 34. Então, x é igual a 34. Bom, vamos voltar na pergunta do problema, porque você precisa interpretar. Ele fala assim: quantos carros possuem apenas um dos itens? Aí, quando você olha para o diagrama, eu quero que você entenda o seguinte. Esse setor que eu estou apontando para você aqui é o setor dos carros que possuem apenas
a direção hidráulica, que é esse setor aqui, ó. Então, por exemplo, o X é 34. Você tem 167 menos 34. Quanto que dá essa conta? Vai dar 133. Esse total de carro aqui, 133, são os carros que possuem apenas a direção hidráulica. Então, essa região do nosso diagrama é aquele setor que é exclusivo do conjunto dado. Então, aqui são os carros que possuem somente, apenas a direção hidráulica. Da mesma forma, do lado de cá. Do lado de cá, esse setor aqui, ó, são os carros que possuem apenas o ar-condicionado. Então, eles se encontram nesse setor aqui. Então, por exemplo, quando você substitui ali, ó, 96 menos 34. E aí você vai ver que essa conta vai ser 62. Quem são esses 62 carros aqui, ó? São os carros que possuem apenas o ar-condicionado. Agora veja, qual a pergunta do problema? Quantos carros possuem apenas um dos itens? Como ele não disse o item, nós temos que considerar os dois. Por exemplo, 133 carros possuem apenas a direção hidráulica, mais 62 carros que possuem apenas o ar-condicionado. Então, nós vamos somar esses dois grupos de carros. E essa soma, né, nos leva a um total de 195 carros, correto? Então, o total são 195 carros que possuem apenas ou somente um dos dois itens. E aí, pelas alternativas, ficamos com a letra C, tá certo? Trabalhamos, então, duas questões específicas envolvendo a parte de problemas de conjuntos. Preste atenção, lembre-se sempre por onde você começa. Eu tenho que começar pela intersecção, independentemente se eu tenho esse valor ou não. E a partir dali você vai preenchendo o seu diagrama até chegar na sua resposta. Beleza? Muito bem. Trabalhamos então a nossa terceira questão. Eu peguei agora as próximas 3 falando sobre proporção, que é um assunto também que está no topo da cadeia, que com certeza você vai encontrar na sua prova. Então vai ser o seguinte. Vamos lá. Olha só. Essa primeira questão, ela vai trabalhar com o que chamamos de números diretamente proporcionais. Certo? Então é o seguinte, como que você trabalha uma questão que tenha números diretamente proporcionais? É o seguinte, vamos ler a questão e a partir da questão eu vou recordar o esquema teórico. João, Pedro e Maria decidiram dividir igualmente o prêmio de R$ 360 que ganharam em uma competição de acordo com o número de horas que cada um trabalhou para ganhar o bônus. Nada mais do que justo. Se o cara trabalhou 2 horas, ele ganha tanto. O que trabalhou 5 ganha um pouco mais. Ok. Aí o problema fala que João trabalhou 6 horas, o Pedro 8 e Maria 10.
quanto cada um receberá se a divisão for proporcional ao tempo de trabalho de cada um. Bom, então vai ser o seguinte, preste atenção. Vamos fazer um esqueminha, vou fazer aqui, ó, números diretamente proporcionais. Então, números diretamente proporcionais. Como que você trabalha? Imagine uma sequência A, B, C e assim por diante. E você tem uma segunda sequência, X, Y, Z e vai embora. Se essas duas sequências, elas são números diretamente proporcionais, como que você trabalha o problema? Você vai montar assim, ó, A dividido por X, ou seja, você vai pegar o primeiro valor da primeira sequência e você divide pelo primeiro valor da segunda sequência. É assim que você procede. Pega o primeiro valor da primeira sequência e divide pelo primeiro valor da segunda sequência. E aí você pega e coloca igual AB dividido por Y. Ou seja, você pegou o segundo valor da primeira sequência e dividiu pelo segundo valor da segunda sequência. Você vai fazer a mesma coisa para o terceiro valor. Então, você vai colocar isso é igual a C dividido por Z. E assim você vai fazendo infinitamente. Isso é igual até onde, professor? Até você chegar numa constante. Essa constante, ela tem um nome. Ela é chamada de constante de proporcionalidade. Só que você não precisa guardar o seu nome. Você só precisa guardar que ela existe. Então é o seguinte, toda vez que você tiver um problema envolvendo números diretamente proporcionais, é assim que você procede. Então vamos colocar em prática. Nós temos 3 personagens, João, Pedro e Maria. Cada um vai receber uma parte, que nós ainda não sabemos. Então, a sequência é J, P e M. Estou pegando a primeira letra dos nomes. E a outra sequência vai ser o tempo que cada um trabalhou. 6, 8 e 10. Então, nós sabemos que essas duas sequências, elas são diretamente proporcionais. Então, como que a gente vai construir essa proporção? Seguindo o conceito que eu acabei de te mostrar. Você vai pegar aqui, ó, J dividido por 6. Isso vai ser igual. Então, você pegou o primeiro valor da primeira sequência e dividiu pelo primeiro valor da segunda. Aí você vai igualar ao segundo valor da primeira sequência e vai dividir pelo segundo valor da segunda sequência. Tá percebendo o andamento? Então, aqui, ó, isso é igual a P sobre o 8. Isso é igual a M sobre o 10. Aí agora vem o pulo do gato. É agora que acontece. Existe uma propriedade que você vai aplicar. A propriedade é a seguinte. É a propriedade da soma. Você vai somar em cima e vai somar embaixo. Ou seja, isso é igual a J mais P
mais M, dividido. Aqui você coloca 6 mais 8 mais 10. Aí você fala assim, ué, qual que é a soma de J mais P mais M? O valor total não é 360? Então, J mais P mais M vai ser justamente esse valor de 360. Então, você vem aqui e coloca 360 dividido por... Aí você soma. 8 com 6 é 14, com 10 é 24. Tá aqui, ó. 360 dividido por 24. Acredito ser uma divisão exata. Então, vamos fazer essa conta. 360. Vou pegar aqui, até para a gente ganhar tempo, tá? Deixa eu fazer o cálculo aqui, só para a gente ganhar tempo. 360 dividido por 24, 15. Então, a nossa constante é 15. Então, você construiu a proporção que você está vendo aqui, e aí você vai para a propriedade, que é a questão da soma. Você soma em cima e soma embaixo. E aí você vai fazendo a conta e chega na constante. Aí agora é o seguinte, vamos lá. Voltando à pergunta, quanto cada um receberá se a divisão for proporcional ao tempo de trabalho? Então, nós temos que achar o valor de cada um. Como? Eu vou pegar aqui, ó, a primeira fração e você pega e iguala a constante. Então, você tem J sobre 6, que é igual a 15. E aí eu vou passar o 6 multiplicando. Então, você tem que J é igual a 6, que multiplica 15. J é igual a 90. Ou seja, o João, ele ficou com 90 reais, né, dos 360. Agora eu vou pegar a outra fração, que é o Pedro, e eu vou igualar também a nossa constante. E aí, então, você vai ter o seguinte, P sobre 8 é igual a 15. Então, eu vou passar o 8 multiplicando. Você vai ter que P é 8 que multiplica 15. Fazendo 15 vezes 8, você vai ter que o Pedro, ele ficou com 120 reais. Então, ele ficou com a parcela um pouquinho maior que o João, porque ele trabalhou um pouco mais que o João. E agora nós temos a Maria. Você pode fazer do mesmo jeito, ou então você pode jogar nessa equação aqui, ó. Mas eu vou fazer do mesmo jeito, só para a gente treinar. Você tem aqui, ó, a fração da Maria. Você pega M sobre 10 e iguala a constante, que é 15. E aí eu vou pegar o 10 e eu vou passar multiplicando com 15. Então, a Maria vai ser igual a 10 vezes o 15. Então, a Maria vai ser igual 15 vezes 10, vai ser igual a 150 reais. Então, a Maria, ela ficou com o valor de 150 reais. Foi a que trabalhou mais. Se você somar 150 com 120 com 90, você percebe que vai ter o total de 360 reais. O problema, então, vamos achar aqui a nossa alternativa.
Olha a letra C. O João ficou com 90, o Pedro ficou com 120 e a Maria ficou com 150. Então, realmente, a questão 4, ela é a letra C. O que eu quero, então, que você observa, né? Peguei essa questão aqui, que é uma questão que fala de números diretamente proporcionais. Qual é o processo? Como que você age diante de uma situação como essa? Já tenha essa questão aqui como modelo. Depois é importante você refazê-la, sem olhar o vídeo. Aí, tendo alguma dúvida, volta, pause o vídeo e vai vendo passo a passo. Agora, ainda na parte de proporção, eu trouxe uma questão para falar de razão e proporção. Depois, nós vamos ver uma questão que fala sobre números inversamente proporcionais. E aí eu vou falar uma coisa, uma notícia boa para muita gente, tá certo? Mas vamos lá. Olha só. Deixa eu pegar a próxima questão. A questão é o seguinte. Ela fala assim: em uma escola, primeiro eu vou fazer a leitura, depois eu vou fazer o esqueminha teórico. A razão entre o número de alunos, meninos e meninas, é de 3 para 4. Sabendo que o número total de alunos da escola é de 1.400. Quantos meninos e quantas meninas há na escola? Beleza. Vamos lá. Vamos fazer um esquema. Resumo. O que vem a ser o que a banca chama de razão? Razão é a mesma coisa que divisão. Então, uma razão é a mesma coisa que divisão. Aí, o que acontece, né? Razão é igual a divisão, que você pode entender como sendo também uma fração. Tá? De forma algébrica, uma razão é o mesmo que A sobre B. E, por definição, o B é diferente de zero, porque na matemática você não divide nada por zero. Então, se você pegar uma fração, por exemplo, 2/3, isso é uma razão. Aí, razão é isso. O que vem a ser uma proporção? Uma proporção, o seu conceito é o seguinte: igualdade, coloque assim, ó, é uma igualdade entre, então é uma igualdade entre razões, correto? Então, uma proporção é uma igualdade entre razões. Tá aqui. Então, você vai pegar aqui, ó. A sobre B é igual a C sobre D. Então, eu tenho essa igualdade. Aí, o que acontece? Qual é a propriedade que você vai usar? Toda vez que você tiver a igualdade, você vai multiplicar em cruz. Então, ali você vai ter, ó, A que multiplica D, que vai ser igual a B, que multiplica C. Então, tá aqui, ó. Esse tipo de problema é muito comum, tá certo? Que você vai ver aqui agora. A banca tem uma quantidade boa de questões nesse perfil. Então, vamos lá.
O que acontece? Olha só. Primeira equação que nós vamos construir aqui é pela proporção. O problema fala assim: a razão entre o número de meninos pela meninas. Uma dica importante: obedeça a ordem dada pelo problema. Meninos veio antes do que meninas. Então, vou colocar assim, ó. O total de homens está para o total de mulheres, assim como 3 está para 4. Então, ó, meninos dividido pela meninas é igual a 3 dividido por 4. O que nós temos aqui? Nós temos uma igualdade entre razões. Então, nós temos uma proporção. Tá? Deixa aqui por enquanto, que eu vou te dar um macete, tá? E aí o problema passa uma segunda equação. Ele fala assim: sabendo que o número total de alunos na escola é de 1.400. Aqui nós temos uma segunda equação. Se o número total de alunos é de 1.400, ó, o total de homens mais mulheres vai ser igual a 1.400. Então, o total de meninos mais meninas é igual a 1.400. Beleza? Muito bem. Tá. Você tem 2 caminhos, o longo e o curto. O longo é o seguinte, só vou te comentar. Você vai isolar uma das 2 letras aqui e vai substituir na outra equação. E vai fazer todo o cálculo que você precisa. Vai dar bastante trabalho. Qual é o curto? O curto é o seguinte. Preste atenção. Você vai pegar aqui na proporção e você vai multiplicar em cima e embaixo pela constante de proporcionalidade, ou simplesmente pela constante. Multiplica em cima e embaixo. Quando você faz isso, isso te permite separar, ó. H vai ser igual a 3K e M vai ser igual a 4K. E aí você tem que achar o valor de K para achar o total de meninos e o total de meninas. Como? Você vai substituir nessa outra equação, ó. No lugar do H, você coloca 3K, mais no lugar do M, você coloca 4K. Isso é igual a 1.400. E agora você vai fazer o cálculo. 3K mais 4K é 7K, que é igual a 1.400. E aí, eu vou isolar o K. 1.400 sobre o 7. E aí é o seguinte, quando você faz essa conta, você vai achar 200. O valor da constante é esse, certo? Então, nós vamos pegar essa constante agora e nós vamos substituir aqui, ó. O total de meninos vai ser 3 vezes 200. Então, nós vamos achar um total de 600 meninos na escola. E o total de meninas, 4 vezes 200, vai ser um total de 800 meninas. 800 meninas. O que acontece? Voltando à pergunta. Quantos meninos e meninas há na escola? E aí, nessa ordem. Se você observar, olha a letra D. 600 meninos, 800 meninas. Então, de fato, a alternativa correta é a letra D. Fica como tarefa de casa, por exemplo, você tentar resolver essa questão
pelo caminho longo, até para você ter uma segunda opinião. Isola uma das letras de uma equação e substitui na outra, tá certo? Bom, então vamos lá. Fizemos a questão 5. Te dei essa dica da constante. É uma questão que fala de razão e proporção. Aí, eu vou pegar aqui a nossa próxima questão. E é uma questão que vai falar agora de números inversamente proporcionais, correto? Então, de números inversamente proporcionais. Eu vou fazer a leitura e aí eu vou te fazer o esqueminha, assim como eu fiz lá para números diretamente, para você ver como que você faz. O problema está falando assim: determinado gerente de produção decidiu dividir o trabalho de catalogação de 1.800 processos entre 4 servidores em partes inversamente proporcionais ao tempo de serviço de cada servidor. Os servidores têm 2, 3, 5 e 6 anos de serviço, respectivamente. Quantos processos serão catalogados por cada servidor? Então, nós temos que achar, né, a quantidade de processos de cada um. Então, vamos fazer um esqueminha. Você vai colocar assim, ó, números inversamente proporcionais. Bom, você vai ver que eu vou pegar aqui 2 sequências. Imagina a primeira sequência, A, B, C e assim por diante. E aí você tem uma segunda sequência, X, Y, Z e assim por diante. Se essas 2 sequências, elas são inversamente proporcionais, você vai construir da seguinte forma. Você vai pegar aqui, ó, por exemplo, A dividido por 1 sobre X, que vai ser igual. Ou seja, você vai pegar o primeiro valor da primeira sequência e vai dividir pelo o inverso do primeiro valor da segunda sequência. O inverso de X, você inverte. É 1 sobre X, correto? A mesma coisa você vai fazer aqui, ó, para o segundo valor. Então, no caso ali, você vai ter B dividido pelo o inverso do Y. O inverso do Y é 1 sobre Y. E isso vai ser igual, você vai fazer com o terceiro valor. C dividido por 1 sobre Z. E assim você vai fazendo automaticamente, até você chegar na sua constante. Tá certo? Então, quando os números forem inversamente proporcionais, o pessoal não gosta muito, porque dá mais trabalho. Aí uma notícia boa é o seguinte: a sua banca gosta mais de números diretamente proporcionais do que de números inversamente proporcionais. E isso é bom, tá? Então vamos lá, vamos pegar o problema. Né? Ele fala de 4 servidores que não deu nome, não deu nada. Então nós vamos chamar de A, B, C e D. Então nós temos essa sequência aqui, ó, A, B, C e D. E a outra sequência é formada pelo tempo de serviço. Né? Então, por exemplo, 2, 3, 5 e 6. O problema fala que essas 2 sequências, elas são inversamente proporcionais.
E aí, se você pegar aqui a soma, A mais B mais C mais D, vai ser o total de 1.800 processos. Correto? Beleza? Muito bem. Então, agora a gente vai construir a proporção, seguindo o conceito que nós acabamos de ver. Então, você vai colocar aqui, ó, A está para 1/2. Assim como B está para 1/3. Assim como C está para 1/5. Assim como D está para 1/6. Correto? Tá aqui. Aí é o seguinte. Assim como. Aí agora, veja, nós vamos aplicar a mesma propriedade que nós aplicamos lá nos números diretamente proporcionais, que foi a soma. Nós vamos somar em cima e nós vamos somar embaixo. Então, você tem aqui, ó, isso é igual a A mais B mais C mais D, dividido por, embaixo, 1/2, mais 1/3, mais 1/5, mais 1/6. Na parte de baixo, nós temos uma soma de frações com denominadores diferentes. E aí nós vamos ter que recorrer ao mínimo múltiplo comum. Então, vamos lá. Em cima, a soma, você vai colocar 1.800 dividido por... Agora nós vamos ter que tirar o mínimo entre 2, 3, 5 e 6. Eu vou fazer aqui embaixo, ó. O mínimo entre 2, 3, 5 e 6. Vamos lá. Vou dividir por 2, fica 1, 3, 5, 6 por 2, 3. Vou dividir por 3, fica 1, 5 e 1. Divido por 5, fica 1. E aí você faz o produto. 2 vezes 3, 6, vezes 5 é 30. Então, o mínimo múltiplo comum entre o 2, o 3, o 5 e o 6 é o 30, correto? Agora, vamos lá. Você vai fazer aqui, ó. 30 dividido por 2 é 15. 15 vezes 1 é 15. Mais 30 dividido por 3 é 10. Vezes 1 é 10. Mais 30 dividido por 5 é 6. 6 vezes 1 é 6. Mais 30 dividido por 6 é 5. Vezes 1 é 5. E aí você vai ter, então, 1.800 sobre, fazendo essa soma, 25, 30, 36 sobre o 30. E aí, cuidado com a matemática básica. O que nós temos ali? Uma divisão com frações. Aqui é o numerador, que é apenas o 1.800, e aqui vai ser o seu denominador, que é o 36 sobre 30. Como que você divide? Você mantém o numerador quieto e multiplica pelo inverso do denominador. Então, aqui, ó, vai ser igual a 1.800 vezes 30 sobre 36. Correto? E aí vai ser igual. Você pode fazer assim. Ah, não quero simplificar. Quero fazer o cálculo. Então, você pega 1.800 vezes o 30. Você vai achar 54.000. Certo? Dividido por 36.
Quando você divide por 36, vai dar 1.500. 1.500 é a nossa constante. Aí você fala assim, professor, números inversamente proporcionais é mais punk? É. E a sua banca, ela gosta de pôr muitos termos. Por exemplo, aqui nós temos 4 personagens, 4 servidores, então ficou 4 frações. E a pergunta do problema é o valor de cada um. Mas veja, você pode ir meio que eliminando as alternativas. Então é o seguinte, vamos começar o processo. Olha só, eu vou pegar a primeira fração e eu vou igualar a nossa constante. Então você vai pegar aqui, ó, A sobre meio igual a 1.500. Isso é o seguinte, eu vou pegar então 1 sobre 2 e eu vou passar multiplicando. Então você vai ter aqui, ó, que o A é igual a 1 sobre 2 vezes 1.500. 1.500 vezes 1 é 1.500 sobre 2. Quando você divide, vai dar 750. Então, dos 1.800 processos, né, o primeiro servidor, que está lá há 2 anos, ele está recebendo 750 processos, correto? Agora, nós vamos pegar o segundo servidor, mas antes, vamos para as alternativas. 750 é o primeiro. Olha só que interessante. Eu vou só até fazer o segundo. Aqui, ó, olha o tanto que a banca ajuda. A gente tem um hábito de só, né, bater, descer a lenha na banca, mas, ó, o primeiro valor ali, 750. Então, a resposta final já é a letra D. Eu não preciso me preocupar com o resto. Vou fazer só mais um cálculo. Ó, B, vou pegar aqui, ó, B dividido por 1/3. Isso vai ser igual a 1.500. Aí eu vou passar 1/3 multiplicando. Então você vai ter aqui, ó, B é igual a 1/3 vezes 1.500. 1.500 vezes 1 é 1.500 dividido por 3. 1.500 dividido por 3 vai ser igual a 500, correto? Então, dos 1.800 processos, o segundo servidor ficou com 500. Tá aqui, ó. E aí fica como tarefa de casa você fazer os outros. Aí você fala, ah, professor, não precisa. Ó, se você já está seguro, beleza. Mas é uma forma de você estudar, de você treinar. Tá certo? Bom, eu falei para você que eu tinha uma notícia boa. E é boa mesmo, tá? O que eu vou fazer? Até para a gente fazer mais. Porque a sua banca, para o seu concurso, passou muito conteúdo. E você está vendo que não é tão simples assim. Tem alguns conteúdos mais puxados. Então, ao invés de fazermos só aula na sexta, eu vou inserir na quarta também. Então, a partir dessa próxima semana, nós vamos ter uma aula na quarta e uma aula na sexta, até para não ficar pesado demais. Porque eu fiz uma seleção gigante de questões que eu julguei importante para essa prova, que eu vi que a banca tem gostado de cobrar. E eu preciso trabalhar com você igual. Ó, trabalhei aqui uma de números diretamente, uma de razão e proporção, inversamente, vimos problemas de conjuntos, fiz mais uma de análise combinatória. Só que o tempo, né, eu não posso, eu tenho que ir fazendo passo a passo. Então,
eu vou pegar, por exemplo, na próxima aula, que vai ser na quarta-feira, depois eu vou te avisar lá no grupo, vou te mandar uma mensagem para o seu zap, eu vou pegar as questões que ficaram da primeira, e aí eu vou deixar essas últimas 2 questões, e aí nós vamos fazer na quarta. Porque elas também vai demorar um pouquinho, até por ser geometria. E aí eu tenho que fazer um esqueminha, senão a aula fica muito longa e fica cansativo. E eu sei que fica. Então, aqui você já teve acesso a muitas informações nessa nossa segunda aula, tá certo? Qualquer coisa, né, você tem o meu número, me chama pelo WhatsApp, que aí eu entro em contato com você. Então, aqui na aula, né, eu não quis parar nada para olhar chat, nada disso, para que a gente possa evoluir. Eu sei que sempre vai gerar dúvida, é normal, é matemática, senão não seria matemática, né? Que já tem todo o seu contexto histórico de dificuldade. Mas, para que a gente possa, ainda mais nessa reta final agora, desenvolver a aula, tá certo? Então, a partir da semana que vem, nós temos 2 aulas. Depois eu vou lembrar vocês lá. Nós vamos fazer uma na quarta e uma na sexta. Aí a gente consegue, com mais tranquilidade, desenvolver todas as questões. Belezinha? Show de bola? Bom, então, pegue novamente a lista, tente trabalhar sozinho. Ficaram essas 2 questões, essas 4 questões, não é isso? Que aí tem de geometria e tem de regra de 3 composta. Porque regra de 3 composta, vou te passar o passo a passo de como que você trabalha, entendeu? Porque senão a gente faz atropelado e aí não dá certo. Então, na próxima aula, a gente vai colocar em dia as 2 primeiras listas. Eu vou pegar as questões que ficaram da primeira e as questões que ficaram da segunda para a gente trabalhar na quarta-feira, tá certo? E aí, na sexta, a gente já pega a terceira lista e vai fazendo assim. Fechou? Show de bola? Aí fica mais tranquilo, tá certo? Bom, então, eu vou finalizar e daqui a pouquinho a aula já vai estar disponível dentro da plataforma. Ela não vai ficar disponível para a galera que não entrou na plataforma. Ah, professor, eu não deu para ver, mas eu não estou na plataforma, infelizmente não tenho o que fazer. Belezinha? Bom, gente, então, até a próxima. Valeu!